Negociação do Flamengo com o River avança e o Flamengo tem saída confirmada. Além disso, tem a LDU arregaçando o Palmeiras, que teve entregada do Pitico, do Andréas Pereira, e o Abel Ferreira, que na Libertadores, quando é a organização da Conmebol, fica pianinho. Por que será, hein? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Tem também substituto de Pedro sendo definido e a gente vai conversar sobre isso. E tem uma informação de bastidores também sobre essa possível compra aí do Flamengo com o Maracanã. A Lerge dizendo que vai botar o Maracanã à venda. Se o Flamengo vai comprar ou não, a gente vai falar também no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Antes de agenda, antes de qualquer coisa... Meu Deus do céu, que vareio, que porrada que a porcada tomou da LDU. E era pra ser mais, hein? Porque foi 3-0 só no primeiro tempo e o amasso que a LDU deu no primeiro tempo, Carlos Miguel fez um milagre. Era pra ser no mínimo 4 no primeiro tempo. No segundo tempo a LDU deu uma tirada de pé porque correu demais no primeiro. E ainda tinha gente achando ruim aquele resultado fora de casa quando a gente empatou em 0-0 com a LDU lá na altitude de Quito. Então, Palmeiras agora vai ter que correr um dobrado ali, porque jogo da volta vai ter que jogar tudo e mais um pouco. E por que que isso ainda é ótimo para o Flamengo? Porque agora fica praticamente obrigado a poupar nessa rodada do fim de semana e eles pegam exatamente o Cruzeiro, que tá ali no bolo, que tem um time forte, tem possibilidade de vencer o Palmeiras, e aí o Flamengo, vencendo o Fortaleza, ganha uma chance grande aí de passarem pontos o Palmeiras, porque eles vão ter que poupar. Muito provavelmente, né? A tendência é que poupem pelo menos. Então, o Palmeiras se ferrou de uma forma que eu não esperava. Achei que fosse ser um jogo duro de fato, que a LDU pudesse vencer, mas não dessa forma. E ficou barato. Ficou barato, poderia ser muito mais. Eu, quando virou aquele 3-0 no primeiro tempo, falei, ih, vai ser lá para 5 ou mais, mas o Palmeiras no segundo tempo conseguiu até segurar um pouco mais, a LDU segurou também, pisou um pouquinho no freio, mas de qualquer forma, a tendência é que a LDU passe para a final. A gente tem que zoar, tá na hora de zoar o Palmeiras e tudo mais, mas lembrando que o caminho pro Flamengo é duríssimo, ainda tem uma parada muito dura que é passar pra final, vencer o Racing, e caso passe, a LDU já se mostrou que é uma parada duríssima mesmo fora da altitude. O Flamengo venceu por 2-0 no Maracanã, o Flamengo tem totais condições, caso passe do Racing, de vencer a LDU, mas é parada dura. Mas de qualquer forma a gente tem que zoar o Palmeiras e zoar muito. Pitico, né? O Andréas Pereira entregou, meteu a mão na bola no lance do pênalti ali, coisas certas da vida, né? A morte, o nascimento e o Andréas entregou. Palmeiras tomou um golzinho por conta dele, poderia pelo menos ter um gol a menos, né, se não fosse isso, mas ia perder de qualquer jeito. E outra coisa curiosa que eu até falei aqui na abertura do vídeo é em relação ao Abel Ferreira, né? Esquisito como ele fica quietinho, fica pianinho, fica no sapatinho com os juízes de fora do Brasil, né? Ele reclama, ele dá os ataques dele ali, mas é tudo ataquezinho ali interno, assim, sem fazer esse show que ele faz aqui no Brasil. E aí, vai muito de encontro com o nosso discurso, né? Por que que eles fazem isso? E foi até um termo usado pelo BAP. Isso é método. Essa reclamação insistente, sem parar, por tudo, por qualquer
coisinha, uma reclamação que parece que o mundo tá acabando, isso é método. É porque sabe que o juiz brasileiro é influenciável. E dá certo. Tudo bem que não é só isso, tem Leila Pereira, tem o Gustavo Gomes ali, o time todo fazendo rodinha por qualquer coisa que acontece no campo, só que na Conmebol isso não tá dando muito certo. Acaba não sendo tão eficaz o método assim. Mas fica feio para quem, no fim das contas? Para a CBF, para a arbitragem brasileira, que vê que aqui eles têm essa brecha. Ou não fica feio, né? Porque são entidades tão próximas, o Palmeiras e a LDU, que já é algo talvez até alinhado. Talvez, não dá para afirmar aqui, porque a gente sabe como é que é. Enfim, bem diferente, né, a atitude do Abel Ferreira em situações controversas quando ele tá no Brasil e quando tá fora, com a arbitragem brasileira e com a arbitragem estrangeira. Enfim, as Pepas se ferraram, foram arregaçadas pela LDU e estão com um pé e meio fora da Libertadores. Claro que é jogo duro na volta, o Palmeiras tem essa parte mental muito forte, pode conseguir essa virada, pode, mas é muito difícil porque a LDU tem um time arrumado também. Então, vamos ver, esse jogo de semana que vem vai ser sensacional, hein? Foi sensacional ontem, vai ser outro jogaço esse jogo da volta, mas vamos falar de Flamengo agora. Tem a agenda, como a gente traz aqui, Flamengo treina hoje, treina amanhã. Na verdade não, treina hoje, joga amanhã contra o Fortaleza e depois segue a preparação para o jogo da volta de semana que vem. E a gente já tem uma notícia que é chata, que é a confirmação de Pedro fora do jogo da volta. Ele que teve uma fratura confirmada no braço, vai fazer a sua recuperação, mas está garantido que está fora desse jogo da volta na Argentina. Recuperação da fratura do braço depende de como ele vai lidar com o tratamento, com a previsão aí de retorno de 3 a 5 semanas, ou seja, ele volta aí na reta final da temporada. O lado bom é que por a fratura ser no braço, ele consegue continuar treinando sem exigir do braço, fazendo ali reforço muscular, treino de passe, treinos que ele não precise utilizar o braço, ele consegue manter a forma física até tirar essa proteção do braço e poder voltar a jogar dentro desse tempo aí, por volta de no mínimo 3 semanas. E a gente sabe que o Pedro é um monstro em relação à recuperação, ele mostrou isso na cirurgia do joelho que ele fez, então a tendência é que ele consiga voltar aí dentro dessas 3 semanas. A gente fica na expectativa porque é uma peça fundamental, estava numa fase sensacional, mas o lado bom é que ele consegue continuar treinando. Então, tirou a proteção, ele já consegue voltar para o campo porque vai estar em atividade. Não tem aquela coisa de recuperação física ainda, porque ele vai estar fazendo o seu trabalho ali de condicionamento normalmente, tático também, né? Não vai treinar junto com os outros companheiros, porque tem aquela questão de apoio, de braço, mas vai continuar conseguindo treinar quase que normalmente, mas pelo menos mantendo a forma. E aí fica a pergunta, né? Com a lesão dele, quem é que vai virar o titular? Quem que tem que entrar nesse jogo aí contra o Racing? Não falo do jogo de amanhã porque a tendência é o Flamengo jogar com time misto. Mas para esse jogo da volta contra o Racing, para você, quem deve ser o titular? Qual deve ser o ataque do Flamengo? Plata entrando ali como o 9 improvisado ali, falso 9. O Bruno Henrique, que acabou de falar que não quer mais jogar de centroavante. Juninho Pepeca, que não é nem relacionado muitas vezes. Será que vai ser a chance dele de se manter no Flamengo? Tomara que não seja essa a opção do Felipe Luiz, mas ele tá lá no elenco. E é o cara ali que talvez tenha características de centro mais próximas de um centroavante. Tem o Wallace, mas aí, num jogo tenso desses, fora de casa, de vida ou morte para o Flamengo, vai colocar o Wallace de titular, de início de jogo, centralizado ali no meio dos defensores argentinos, provocando ele. Será que é uma boa opção? Comenta aí, quem você escalaria no lugar do Pedro? E vou além, qual ataque você escalaria? Eu
vamos pensar, eu acho que eu iria de Plata, Luiz Araújo e Carrascal. Manteria o Samulino no banco. Carrascal fazendo ali um revezamento com o Plata, porque o Carrascal sabe fazer o falso 9 também, mas o Carrascal vindo da esquerda caindo para o meio, o Plata vindo do meio caindo para a esquerda, chegando também de centroavante, podendo em alguns momentos também fazer essa inversão com o Luiz Araújo, e aí o Luiz Araújo se embolando ali no meio, caindo pela esquerda, com um ataque mais móvel. Eu acho que hoje é a melhor opção dentre as que a gente tem. Comenta aí, o que você faria com essa confirmação aí da ausência do Pedro? Qual ataque você escalaria? O que você faria ali para mexer nesse ataque da melhor forma para o Flamengo se manter ativo? E aí, um ponto adicional para esse ataque móvel seria o fato de o Racing precisar ir para cima. O Racing precisa fazer 2 de diferença para passar ou 1 de diferença para ir para os pênaltis, então a tendência é que o Flamengo tenha espaço para contra-ataque. E aí, ter esse ataque veloz, mais móvel, pode ser uma peça-chave aí para o Flamengo conseguir gols lá na Argentina. Vamos ver, mas é um caminho, Comenta aí se você concorda comigo ou se você faria diferente. Números sensacionais do Maracanã, hein? Nos últimos 2 jogos, 143 mil torcedores marcaram presença para apoiar o Flamengo, 71.651 pessoas na vitória por 3-2 sobre o Palmeiras no Brasileirão e 71.378 na vitória diante do Racing pela semifinal da Libertadores. Tem uma diferença pequena ali porque o Flamengo teve que abrir um espaço ali na divisão entre a torcida do Racing e o restante, então acredito que seja isso aí que acabou dando essa diferença, porque nos 2 jogos os ingressos ficaram esgotados, né? Próximo compromisso do Flamengo vai ser nesse sábado contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 7h30 da noite, e a CBF definiu a arbitragem para esse jogo e vai ser o Davi de Oliveira Lacerda, que para mim é um dos melhores árbitros do Brasil. Vocês acham que eu só marreto o juiz aqui? Esse Davi Lacerda, pra mim, é um dos melhores. Não vou falar muito antes, porque a gente sabe que às vezes vai dar uma secada no juiz, ele faz uma besteira no jogo, a gente vem aqui descer a lenha nele. Mas ele me parece um dos poucos árbitros do Brasil que não é tendencioso, ele tem uma arbitragem que tende a fazer o jogo correr, isso é bom pro Flamengo por conta do jogo de pressão, jogo forte, físico, então é um bom árbitro, não é caseiro, ele marca o que tá na cabeça dele, o que ele entende que tem acontecido de fato no lance, então é um dos árbitros que eu gosto. Então vamos ver, um bom nome aí para a partida do Flamengo desse sábado, vamos ver se ele vai fazer jus ao meu elogio, ou se a gente vai ter que falar em um tom diferente dele depois do jogo. E agora, meu amigo, teve um negócio aqui bizarro. O Zé Elias, durante uma transmissão lá da ESPN, parece que quando dá um intervalo, a transmissão continua passando a imagem pra galera do YouTube, né, que fica vendo na ESPN pelo YouTube. E aí o Zé Elias achou que o microfone tivesse desligado, que a transmissão não tivesse acontecendo, e ele soltou um ataque ao Danilo gratuito, que pegou muito mal. A ESPN acho que não manteve essas imagens online, mas a galera já gravou, já tá soltando em tudo que é canto. E aí tava sendo falado sobre o desempenho dele aqui no Brasil, esse retorno da Europa pro Brasil, e aí o Zé Elias falou o seguinte: se ele estivesse bem, estaria na Europa. O cara chega em final de carreira para roubar aqui. O que ele quis dizer com isso? Que o cara já tá com um desempenho baixo e aí vem pro Brasil porque tem times que pagam ainda assim muito, e mesmo com o cara já em fim de carreira rendendo pouco, vai continuar ganhando muito, ou seja, vem roubar aqui no Brasil. Foi essa a declaração dele e pegou muito mal. Até agora, que eu tenha visto, não teve nenhuma
nenhuma retratação, mas é complicado, né? Aí até agora também o Danilo não falou nada sobre isso, mas é uma declaração bem fora do padrão, porque quando bota lá o terninho, aí a câmera liga, aí muda a opinião. Aí quando acha que não tá sendo filmado, a verdade vem e vem esse tipo de comentário, que não faz sentido porque o Danilo tá jogando muita bola, tá? Esses últimos jogos, Danilo foi muito bem, então não faz sentido nenhum, tá com uma cara de recalque. E teve um comentário num desses locais que eu vi o vídeo postado que foi sensacional, falando o seguinte: longe de mim defender jogador milionário, só que esse papo é mais ressentimento do que qualquer outra coisa, até da falta de conhecimento do Flamengo e do Danilo. Jogadores dos anos 90 odeiam essa geração e odeiam muito. Eles não suportam que os caras não tiveram que passar pela formação de caráter difusa que o ambiente caótico e amador dos anos 90 tiveram. E o pior motivo, os caras ganham muito mais dinheiro. É isso, o jogador de hoje em dia ganha muita grana, tem um ambiente muito melhor do que o anterior, e isso muitas vezes causa aquela invejinha, aquele recalque, uns ataques gratuitos como esse que aconteceu aí do Zé Elias pro Danilo. Vamos ver se vai gerar resposta ou não, mas é só para trazer aqui para vocês esse tipo de comentário que vem quando o cara acha que a câmera tá desligada, vem a verdade, esses ataques gratuitos aí a jogador, porque o Flamengo sempre tá no foco, né? Enfim. Vamos falar agora dessa possível venda do Maracanã. Projeto da Alerj mira o Flamengo, tem eleições de 2026 como pano de fundo. Segundo o RJ2 da Rede Globo, a inclusão do estádio em lista de imóveis a serem vendidos tem como um dos objetivos neutralizar a jogada de paz a favor de estádio próprio para o Flamengo. Isso aí é o texto que estava lá. Porém, o que tem de bastidores do Flamengo? O Flamengo tem interesse em comprar o Maracanã? Não. O Flamengo tem a concessão do Maracanã até 2044. Caso seja de fato aberto algum edital de compra do Maracanã, muito provavelmente ia ter uma pancada de cláusulazinha, de letra miúda, etc e tal. Aí o Flamengo ia gastar bilhões e muito provavelmente ia ter que ceder o Maracanã para outros times sempre que fosse solicitado, entre outras coisas, porque o Maracanã entra naquela coisa ali de patrimônio, história, aí teria aquela regrinha disso, daquilo. O Flamengo ia ter que se submeter a uma série de regras e não ia poder usufruir de forma integral do Maracanã. E, além disso, já tem a concessão por mais de 20 anos, tem o terreno e vai construir o seu estádio próprio, podendo explorar integralmente tudo que envolve ali o complexo do novo estádio. Então, por isso, hoje corre nos bastidores que o Flamengo não tem interesse nenhum na compra do Maracanã. A não ser que tenha uma reviravolta muito grande, essa é a posição do Flamengo atualmente. Então, qualquer coisa que surja sobre isso, possibilidade de venda, o Flamengo hoje não está interessado, a não ser que mude muito. Então, qualquer novidade sobre isso eu trago aqui para vocês. Vamos falar agora de mercado da bola, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá pro mercado da bola agora, começando com saída confirmada. Zagueiro Cleiton assinou pré-contrato com o Wolfsburg, ele que tem contrato com o Flamengo até o fim desse ano, já assinou pré-contrato e sai de graça para o time da Alemanha. Wolfsburg que já teve alguns jogadores conhecidos do Brasil, já jogaram por lá, o próprio Bruno Henrique já jogou lá.
o Diego. Não, o Diego jogou no Werder Bremen, não foi? Acho que jogou no Wolfsburg também, mas jogou por lá na Alemanha. Grafite jogou no Wolfsburg também. Então, alguns jogadores aí conhecidos do Brasil já jogaram por lá, e agora o zagueiro Cleiton assina pré-contrato e vai pra lá. Outro que já assinou o pré-contrato, como a gente já trouxe faz tempo pra vocês, é o Matheus Cunha, que assinou com o Cruzeiro e no fim do ano se apresenta ao time de Minas. E agora tem a informação de que as conversas entre Flamengo e River estão avançando em relação a Nico de la Cruz. Existe uma grande chance de fato dele voltar pra lá. Porém, ainda não estão definidos os parâmetros aí dessa negociação, se vai ser uma venda, se vai ser troca, como que vai ser essa questão. A gente já trouxe que o Flamengo tem interesse no Lautaro Ribeiro, que é o zagueiro do River. O River quer uma grana alta, inclusive maior do que ele está disposto a pagar pelo De la Cruz. E começa já essas conversas a serem intensificadas. Está avançando bastante na questão do consenso. Flamengo aceitando liberar o De la Cruz e o River querendo comprar. E aí o Flamengo, a princípio, prioriza a venda, tá? Ele prioriza ter o dinheiro em mãos para resolver o que quer fazer com o dinheiro. Seja para pegar o dinheiro e dar de volta, trazer o Lautaro Ribeiro, pode até ser. Mas a princípio ele quer ter o dinheiro em mãos para escolher o que fazer, quem contratar, que a gente já falou agora, o Cleiton tá saindo. O Flamengo vai trazer um zagueiro, deve trazer um goleiro também, e um atacante, então ele prioriza o dinheiro na mão. Porém, tem também essa possibilidade do Flamengo fazer uma troca pelo Lautaro Ribeiro. O ideal seria, no máximo, ser um 0-0 ali, sem ninguém dar dinheiro para ninguém, troca um jogador pelo outro, cada um acerta o seu salário e acontece a troca, mas pela idade do Lautaro Ribeiro, 21 anos, e é uma revelação grande do futebol argentino, um bom zagueiro, é possível que o River exija um pagamento adicional além da cessão aí do De la Cruz. As conversas estão em andamento, estão cada vez mais frequentes, estão no mesmo nível de Tati Castellanos, que o Flamengo busca conversas incessantes, só que o Flamengo nesse caso está falando mais com o staff, né, do Tati Castellanos, buscando uma conversa aí com a Lazio mais para o fim do ano. Mas já no caso do River, não. É conversa direto com o River para entender a situação, ver qual é o melhor caminho, mas tá avançando. O Flamengo tá empolgado, tá conseguindo contato muito facilmente, justamente porque dos dois lados tem interesse, cada um por um jogador, e a gente continua acompanhando aqui, qualquer novidade vai trazer aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!